Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que as pessoas sempre me perguntam, que são a diferença entre os gêneros e subgêneros de fantasia, que dá bastante confusão, até porque são conceitos bastante fluidos, né? Você não tem uma linha divisória clara entre esses conceitos, eles são meio entrelaçados uns com os outros. Então, para começar a explicar, a gente tem que saber que a fantasia ela está dentro de um gênero maior chamada de ficção especulativa, que engloba a fantasia, a ficção científica e o terror. E o que esses gêneros têm em comum? Eles têm em comum que eles trabalham com elementos que simplesmente não existem na nossa realidade. Então, na fantasia, você tem criaturas míticas e reais, como dragões, elfos, gnomos, fadas, magia, né? E você, na ficção científica, você tem elementos também que são completamente irreais, tipo naves viajando a velocidade acima da luz, viagem no tempo, clone que já nasce adulto, coisas assim. E no terror também, você tem criaturas sobrenaturais como vampiros, lobisomens, múmias que saem andando, zumbis, essas coisas. Então todas elas estão dentro de ficção especulativa. E aí, passando para fantasia, você tem a primeira divisão, que é a divisão entre alta e baixa fantasia. Esses termos, alta e baixa fantasia, não tem nada a ver com a qualidade das obras, tá? As pessoas confundem muito a alta fantasia porque é bem escrito e baixa é mal escrito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alta fantasia, ela é caracterizada por ser passada no que a gente chama de mundo secundário, ou seja, é um mundo completamente inventado. E esse mundo pode ser realmente completamente inventado, passar em outro mundo, né, como as Crônicas de Gelo e Fogo do Martin, Terra-Mar da Le Guin, o Stormlight Archive do Sanderson, ou eles podem ser no mundo que você acessa através do nosso mundo, que seria a fantasia de Portal, como as Crônicas de Nárnia, do Lewis. O próprio Harry Potter pode ser considerado assim, já que Hogwarts fica num lugar afastado do nosso mundo, mas há controvérsias sobre isso aí. Alice no País das Maravilhas, que a menina entra num buraco e sai lá, coisas desse tipo. Ou você pode até ter um mundo imaginário que você acessa, às vezes através do subconsciente, alguma coisa assim, como a História Sem Fim, do D&D. Que o Bastian, lendo o livro, acaba sendo transportado para aquele mundo. Então, essa é a principal característica. Tá? A baixa fantasia, ela é caracterizada por ser passada no nosso mundo real. Tá? É um espelho do nosso mundo, como os instrumentos mortais, o povo do ar, são passados no nosso mundo com elementos fantásticos. Tá? Essa é a primeira e a principal diferenciação. Na alta fantasia, você também tem, normalmente é uma coisa muito épica. Você tem o personagem ou os personagens principais tendo por algum motivo que lutar contra uma força sobrenatural, uma força do mal, que ameaça todo o mundo ou uma região muito grande, e você tem sempre aquela jornada do herói em que ele ou o grupo vão ter que se deslocar, fazer missões, descobrir coisas para conseguir vencer no final. Tá? A baixa fantasia não. A baixa fantasia ela pode ser muito mais restrita nesse sentido, com o personagem tendo que se virar por um motivo menos épico. Você tem que derrotar aquilo ali porque você foi feito escravo, você tem que se libertar, ou você tem que se provar de alguma maneira. Então não precisa necessariamente ser uma força grandiosa que está ameaçando tudo, tá? Então é isso normalmente que dá a diferenciação entre alta e baixa fantasia. Você tem também a diferenciação entre a fantasia, isso todas duas podem ser, entre o que a gente chama de fantasia medieval, que é um mundo tipo O Senhor dos Anéis, e uma fantasia que é passada em outro período histórico que não seja o medieval, ou até em outras regiões, passado na Ásia, passado na África,
Hoje já se tem muito mais disso e saiu daquele foco que se tinha muito da fantasia ser passada na Europa medieval, tá? O que eu acho bem legal também. Então, você na baixa fantasia, você tem alguns subgêneros que são bem comuns. Então você tem a fantasia urbana, que é passado no nosso mundo dentro da cidade, né, da área urbana. Aí vem uma nuance que vocês têm que prestar atenção. Se a história é passada dentro de uma cidade, mas num mundo secundário, não no mundo primário, o mundo primário seria o nosso, essa cidade do mundo secundário, ela não vai ser considerada fantasia urbana, tá? Ela vai ser considerada a fantasia normal, porque não é no nosso mundo. A fantasia urbana, ela é essencialmente no nosso mundo, como, por exemplo, o Dresden Files. O protagonista é um investigador sobrenatural que luta contra criaturas sobrenaturais também. Então é desse tipo. Os instrumentos mortais, que são passados no nosso mundo, né? Aí é a fantasia urbana, tá? E você tem os outros subgêneros também, tipo a fantasia sombria, a Dark Fantasy. O que é a Dark Fantasy? A Dark Fantasy surgiu muito como um contraponto da alta fantasia do Tolkien, que os personagens, a grande maioria deles, são muito bem divididos entre o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado. O Dark Fantasy, ele incorporou elementos de terror, e aí depois eu entro no Green Fantasy, que tem até mais a ver com essa contraposição com o Tolkien do que a própria Dark Fantasy. Mas a Dark Fantasy, ela incorpora elementos de terror dentro da fantasia. E o exemplo bem típico para isso seria o Labirinto do Fauno, que é quase um livro de terror, mas com muitos elementos de fantasia, inclusive de fantasia de portal, se for falar desse jeito, né? Então você tem aquele elemento que sobrenatural meio gótico dentro da Dark Fantasy, tá? E aí vem o que eu já citei aqui, a Green Fantasy. A Green Fantasy, ela difere da Dark Fantasy porque ela não necessariamente tem elementos de terror na história. O que caracteriza muito a Green Fantasy é a moral dúbia dos personagens, inclusive dos protagonistas, tá? Tipo a trilogia dos espinhos. Então você tem aquele personagem que ele vai fazer coisas que são decisões que você pode contestar. Falei, pô, cara, o cara tá fazendo isso aí, o cara não é o herói da história? Por que ele tá roubando? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? Um exemplo que poderia ser até considerado, não é considerado espada e feitiçaria, mas poderia ser considerado até Green Fantasy, dependendo do conto, seria o Conan. Porque ele é ladrão, ele tem uma série de coisas. Apesar dele ser essencialmente um bonzinho, nesse sentido, nos contos, né, dele no final tomar a decisão correta, em vários momentos ele tem uma moral muito duvidosa. O que é o que principalmente caracteriza a Green Fantasy, tá? Depois da Green Fantasy, você tem a fantasia científica, que aí é bem complicado, porque como separar ficção científica de fantasia científica? Tá? É muito difícil, isso aí é muito complicado você separar. Tem uma série da Marion Zimmer Bradley que é passado no espaço, com naves espaciais e tudo, que as pessoas têm magia. Essa seria uma fantasia científica, porque mistura muito os dois gêneros. E é muito difícil você saber a linha que separa fantasia científica de ficção científica. É tipo Duna, sempre é considerado ficção científica, mas tem elementos fortíssimos de fantasia na história, tá? Com as Bene Gesserit, com uma série de coisas, profecias, uma série de coisas. Então você tem também a fantasia científica. O steampunk é um gênero de ficção científica que normalmente você inclui vários elementos de fantasia nele também. Só que normalmente ele é um gênero mais voltado para a ficção científica, mas em vários momentos você vai ter a fantasia misturada no steampunk também. O que eu acho bem interessante, né? Aí você vai ter, depois da fantasia científica, a fantasia histórica. E a fantasia histórica, ela é muito caracterizada, tipo, dependendo de como você aborda a história, pelo ciclo arturiano,
porque seria uma história meio alternativa nossa com elementos de fantasia, porque você tem a magia, você tem Avalon, essas coisas. Você tem um exemplo muito bom de fantasia histórica, que é Mr. Norrell e Jonathan Strange, tá? Que é passado na era napoleônica. Então você tem todo o background histórico que aconteceu de verdade e personagens e magia no meio daquilo ali. Então essa seria a fantasia histórica, tá? Você tem também um gênero que eu nem considero bem um subgênero, mas que assim seria a fantasia romântica. A diferença é que o romance seria o principal e teria elementos de fantasia na história, tá? Mas aí eu acho que é forçar muito a mão também dizer que é uma fantasia romântica. E aí você pode ter Kiss of Deception, né? E o romance é o principal, mas não deixa de ser uma fantasia, gente. Não vejo muita diferença, mas tá lá, né? Vamos explicar também. E por último, mas não menos importante, vou citar aqui um que é considerado um subgênero da fantasia, mas que muita gente não gosta de colocar, porque existe aquele preconceito de que a fantasia não é literatura de verdade, é subliteratura, essas baboseiras que vocês ouvem por aí, tá? Que é o realismo mágico, que é característico da América Latina e que ele é caracterizado por ter elementos mágicos dentro de uma história que seria cotidiana, tá? Mas não deixa de ser uma fantasia. Só que a característica do realismo mágico é as pessoas tomarem essas coisas como se fossem coisas dentro da normalidade do dia a dia. Quando não são, você tem a Casa dos Espíritos, você tem o Aleph, você tem Incidente Antares, para citar um brasileiro, né, um nacional, que são fantasia também, gente. Ou vocês acham que os mortos vão levantar porque os coveiros estão de greve? Não é uma fantasia? É uma fantasia. Então você tem esses subgêneros que volta a frisar que a linha divisória entre eles é muito fluida. Você tem coisas que são muito características, você vai bater o olho na história e vai ver, isso aqui é alta fantasia, isso aqui é baixa fantasia, isso aqui é fantasia histórica, isso aqui é dark fantasy. Mas tem histórias que você não sabe bem como classificar e que eu acho meio bobagem também você ficar classificando tudo. As pessoas têm essa mania de ter que compartimentar as coisas. Tipo, isso aqui tem que ser isso aqui tem que ser isso aqui, quando o importante é você ler e se divertir com o que você está lendo, sem colocar rótulo nas coisas, tá? Então você gosta de fantasia, leia tudo que é tipo de fantasia, que eu acho que é o importante, que é a função da leitura, tá? Apesar de ter gente que discorda, que acha que a principal função da literatura não é o seu lazer, e sim te ensinar alguma coisa. Eu falei, cara, depende por que você está lendo. Eu acho que as pessoas que escrevem por vários motivos. Lazer, para contar uma história. E se você quer aprender alguma coisa, é claro que você vai aprender com ficção também, mas você vai ler livro de não ficção, né, gente? E aí você já está lendo para aprender alguma coisa. Fantasia ficcional, a função dela é te entreter, não é te ensinar. Se você aprende alguma coisa com a literatura ficcional, ótimo. Mas se não aprende também, se você só se divertiu, a função é essa mesmo, gente. Não tem nada de errado com isso. Nem toda leitura que você fizer vai ter que ser aquela leitura filosófica, existencialista, que vai fazer você pensar. Pode ser escapismo puro e não tem nada de errado com isso. Então leiam fantasia, porque é muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque é meu gênero favorito, tá? E você tem, dentro desses gêneros de fantasia, você tem autores incríveis como o Neil Gaiman, como o próprio Tolkien, como o Holly Black, como Sarah J. Maas. E aí eu vou dar um dado interessante para vocês, que na alta fantasia, 2/3 dos escritores são homens e 1/3 mulher, ou seja, mais ou menos 33, 35% de mulheres. Na baixa fantasia, principalmente na fantasia urbana, 53%, 53, 55% dos autores são mulheres, né? São autoras, e 40 e poucos por cento são homens. Então você acabou muito com aquela coisa também de dizer que fantasia, quem escreve fantasia é homem, mulher não escreve fantasia direito. É puro preconceito, puro preconceito. Para quem fala uma besteira dessa, nunca leu
uma Ursula Le Guin, nunca leu uma Sarah J. Maas, uma Leigh Bardugo, que são autoras muito boas, tá? Então, essa aí é só um en passant sobre os subgêneros de fantasia que as pessoas perguntam muito. Espero ter ajudado a vocês a dirimir algumas dúvidas que as pessoas têm e que tenha sido útil de alguma forma para você. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa aí aquele seu joinha, ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal, se inscreva se não é inscrito ainda, compartilhe esse vídeo aí com aquele seu amigo que tem dúvida também, o que é essa fantasia, o que é aquela fantasia. Eu acho que ajuda um pouquinho, apesar de ter sido uma explicação bem rápida, tá? Coloque esse vídeo aí numa playlist de favoritos seu, porque ajuda a gente bastante aqui a ser notado pelo YouTube. E comente aí embaixo se esse vídeo for útil para você, se você gostaria de ver uma explicação rápida assim também da diferença de outros gêneros, tipo terror tem muito subgênero também. A própria ficção científica vai dar um vídeo de umas 5 horas, né? Porque é coisa pra caralho, tudo é ficção científica. É mais complicado assim. Mas também tem umas divisões bem legais também. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo aí. Se foi útil para você, se você quer outros gêneros meio destrinchados aqui de forma rápida para o vídeo não ficar enorme também. E fica todo mundo bem aí, até o próximo vídeo.